Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvia Bessa, eu sou repórter especial do Diário Pernambuco e no programa de saúde de hoje a gente vai falar sobre escoliose. Por isso a gente trouxe um ortopedista, Dr. Carlos Romeiro, que vai falar sobre o assunto com a gente. Vamos lá? Olá, Silvia. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer esclarecer a população pernambucana, principalmente, sobre esse tema bastante importante. Sim. Eu queria que o senhor começasse nos explicando o que é a escoliose. Escoliose é uma doença que pode ser observada de diversos parâmetros diferentes. Ela não é uma única doença. Na realidade, a escoliose ela pode ser sinal de outras doenças em si. Então, hoje, existe uma sociedade mundial, a SRS, para estudo de escoliose, que ela classifica que existem mais de 50 tipos de escoliose. Então, qual é a mais comum de todas? Na realidade, a mais comum de todas é a que a gente chama de escoliose idiopática, que ela pode surgir na fase da infância, que a gente chama de escoliose idiopática infantil, ela pode surgir na fase da juventude, entre os 3 e os 10 anos, que a gente chama de escoliose idiopática juvenil, e ela pode surgir no período da adolescência após os 10 anos. A escoliose idiopática, esse termo em medicina, significa surgido de causa espontânea ou desconhecida. Então, na realidade, nesse caso especificamente, a escoliose não é apenas um sinal de uma doença, e sim a própria doença. Porque existem outras situações, como, por exemplo, em determinadas doenças, como a síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, neurofibromatose, onde a escoliose ela é um sintoma, um sinal dessa doença, ou seja, a escoliose ocorre secundária a outra doença de base. Na escoliose idiopática, que responde por mais de 90%, ela não é consequência de outra doença, e sim a escoliose é a própria doença. E tem a ver com questões posturais ou circunstâncias externas do uso do corpo? Isso, na realidade, essa questão postural virou uma lenda urbana, né? É comum a gente atender no consultório pacientes que chegam, doutor, isso foi postura? Por exemplo, porque a mais comum de todas entre essas escolioses é o que a gente chama de escoliose idiopática do adolescente, aquela que surge no período da adolescência. Então é muito frequente. A partir de 13 anos? A partir de 10 anos a gente já classifica como escoliose idiopática do adolescente. Mas o período, o pico de aparecimento é em torno da primeira menstruação nas meninas. Porque também é uma doença que acomete primordialmente meninas, cerca de 7 a 8 meninas para cada menino. Isso ainda não está bem esclarecido. Diferença grande. Isso, uma diferença bastante grande. Mas é muito frequente chegar aos pais, quando notam essa deformidade, porque a definição de escoliose é uma deformidade vertebral, nos 3 planos, ou seja, quando a gente olha a coluna de frente, de lado ou de cima, há uma modificação. Então é muito frequente os pais se culparem, doutor, o que é que eu fiz de errado? Foi o travesseiro? Foi a cama? Foi a postura que eu não tomei conta? Foi a bolsa que ela carrega? E a minha resposta é sempre, tenham calma, vamos avaliar. Adolescente, ele anda em tribo. Se você for no colégio do seu filho adolescente e prestar atenção, eles vão mais ou menos estar vestindo a mesma roupa, Sim. mais ou menos vão estar vestindo o mesmo estilo de sapato, vão ter mais ou menos o mesmo estilo de corte de cabelo. Então, se fosse um problema dessa natureza, você teria que estar todo mundo com escoliose. Então, na realidade, não tem nenhuma relação com isso. A escoliose, nenhuma relação com postura, nenhuma relação com tipo de utilização do corpo. Escoliose é uma doença eminentemente genética, ou seja, existe o componente genético. Parentes de primeiro grau com escoliose têm 6 a 7 vezes mais chance de desenvolver escoliose. Tipo, se a gente pega gêmeas univitelinas, elas vão desenvolver, se uma desenvolve, a outra vai desenvolver escoliose. Tá certo? Parente de primeiro grau, tanto materno principalmente. O que intriga um pouco a gente, de uma forma geral, porque a gente ainda não tem essa certeza absoluta, é que é muito frequente a gente pegar famílias com 3, 4 filhas, que é a mais acometida, e a metade ter escoliose e a metade não ter. Ou seja, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas a metade tem, a outra metade não tem. A gente ainda não conseguiu entender onde ocorre durante o período de crescimento esse erro que vai desenvolver a escoliose, porque muita gente também pergunta, Silvia, disse, então, doutor, ela nasceu com isso? Não, não tem nada a ver. Ela nasceu com um gene que vai determinar o surgimento da escoliose na adolescência. Sim. Então, e é tanto que uma das definições da escoliose idiopática
é o aparecimento da escoliose no adolescente previamente sadio. Ou seja, se a gente pega um adolescente que teve a juventude completa normal e subitamente em torno dos 11, 12 anos desenvolve escoliose, é essa que é a escoliose idiopática. E o internauta que está em casa pode observar de que forma algum sintoma no seu filho, que o senhor me disse que predominantemente aparece nos adolescentes, nas crianças. E aí eu queria saber que sintoma é preciso observar para que a gente comece a procurar ajuda médica. Existem várias formas. E se você der um Google, der uma pesquisada e você botar o teste de Adams. Adams é o nome do cirurgião que desenvolveu esse teste há muito tempo atrás. Como é que só letra? D de dado, A novamente, M de Maria e S. Certo. Adams, você vai ver uma imagem. O que é o teste de Adams? Quando a gente flexiona o tronco para frente, ou seja, a gente flexiona, solta os braços, o paciente com escoliose, um lado, que a gente chama de giba, um lado do corpo passa a ficar mais alto do que o outro. É o que a gente chama de giba. Isso é um teste que é utilizado de triagem fora do país, em algumas escolas. Ou seja, chega-se numa escola que tem essa faixa etária de 11, 12 anos e faz o ADAS em todo mundo. Naquele caso, o suspeito é encaminhado ao serviço de saúde para fazer a triagem. Mas existem outras formas. Uma assimetria grande de cintura, onde uma cintura está reta e a outra está bem entrada, tá certo? Isso também é um sinal de escoliose. Uma diferença grande nos ombros, entenda, não é qualquer assimetria que é escoliose. O ser humano ele tem uma característica de ser assimétrico. Se nós olharmos um lado do rosto com o outro lado do rosto, é completamente distinto. Mas é uma diferença que seja isso. Então, muito assimetria nítida, de né? ombro, assimetria de escápulas, isso daí leva a gente a pensar em escoliose. E outra coisa, se tem escoliose na família, a sua suspeita deve ser muito maior do que uma família que não tem escoliose. E se não tratar, a tendência é que ela piore ano a ano, né? Durante a fase de crescimento, a fase que preocupa mais a gente da escoliose é a fase de crescimento do adolescente. Quanto mais o adolescente cresce, mais a escoliose cresce junto. Então, Tem cura? com isso, existe tratamento. O objetivo do tratamento é obter um tronco estável. Quando a gente fala de escoliose, a gente não está falando meramente da coluna vertebral, a gente está falando da caixa torácica também. Sim. Porque as costelas, o externo, isso forma um conjunto que está inserido, e quando você modifica o alinhamento da coluna, você está modificando todo o formato da caixa torácica, podendo trazer alterações pulmonares, alterações cardíacas. Então isso precisa ser tratado. E tem como evitar, doutor? Existem formas de você evitar a cirurgia, não como evitar o aparecimento da escoliose. Mas se você diagnostica precocemente, existem diversos estudos no mundo que mostram, nos mais famosos chama BRICE, que mostram que, se tratada de forma eficaz, precoce, com órteses, que são os famosos coletes, de forma adequada, a resposta é muito boa. Então você evita a cirurgia e você evita as sequelas da escoliose. Porque também tem isso, se você não trata em tempo hábil, você vai tratar esse adolescente de 12 anos aos 17, aos 18, na realidade você já não está tratando a escoliose, você está tratando a sequela da deformidade. Aí já tem consequências muito graves. Doutor, eu soube que o senhor agora, daqui a um pouco tempo, né, menos de um mês, o senhor participará, organizará um evento grande e beneficente que vai ajudar algumas crianças do Recife que têm problemas graves de escoliose. Eu queria que o senhor nos contasse que movimento é esse e como é que ele vai se dar. Existe um grupo no Brasil de estudos de escoliose, chama Brazilian Spine Study Group, BSSG, do qual eu faço parte, e juntamente a gente faz toda a parte técnica, juntamente com mais 2 atores desse evento. São 3 atores principais. Um é o grupo BSSG, que é formado por médicos. O segundo ator é o governo do estado de Pernambuco, que está entrando com toda a parte hospitalar, parte médica, todo o suporte, com a lista de pacientes. Não é a gente que pré-seleciona os pacientes, é o governo do estado. E o terceiro ator é uma empresa de material de síntese dos parafusos necessários dos implantes, que doou toda essa parte de implantes, uma empresa de material importado de primeira linha. Então, foi doado toda essa parte. Então, com isso, a gente vai conseguir operar 20 crianças que estão na fila 4, 5 anos. A gente vai conseguir operar, agora no começo de dezembro, 20 crianças durante uma semana. Então, a gente vai passar uma semana resolvendo a vida dessas 20 crianças, que é essencial, são crianças que estão 3, 4 anos na fila do Estado. E essas crianças têm uma vida muito comprometida, né? Com certeza, são crianças que, além de estigmas do ponto de vista estético, são crianças que têm problemas sociopsicológicos. Claro. Porque a deformidade grave, quando a gente está falando da deformidade grave,
a criança não usa mais biquíni, a criança não vai para a praia, ela não usa um vestido cavado, ela não usa, ela tende a se esconder, e isso traz consequências psicológicas, traz uma incidência maior de estresse crônico, de depressão nessa fase adolescente. Fora, lógico, as questões orgânicas, como a gente falou, em relação ao pulmão, coração e riscos de déficit neurológico, que deve ser citado. Então, em escolioses graves, o paciente eminentemente evolui para déficit neurológico. Então, isso precisa ser tratado o quanto antes. Essa força-tarefa, então, não só corrige a coluna dessas crianças, como reinsere na sociedade, entre os colegas. Sem dúvida nenhuma, família, Silvia. né? A diferença é enorme entre o pré e pós-operatório. Realmente modifica como a criança enxerga o seu corpo, como ela se enxerga perante os outros. Isso é essencial. Eu deixo o meu agradecimento pela sua vinda e também dar os parabéns pela notícia, porque eu acho uma parceria fantástica de interação entre governo, iniciativa privada e profissionais liberais que estão dando um pouco de si para o bem comum, né? Isso. Eu ouvi uma frase fantástica do amigo, que eu acho que de um grande amigo que resume isso, que diz: fazer o bem faz bem. Então, isso é um retorno que a gente tem que dar para a sociedade. Volte outras vezes e venha nos contar como é que foi essa cirurgia, Com certeza essa bateria de cirurgias, já que são 20, né? Exatamente. E a gente quer saber e acompanhar talvez essas crianças. Muito obrigado, Silvia. Agradeço o convite e estou sempre à disposição. Na próxima quarta-feira a gente volta com mais um programa de saúde e com outro especialista. Até mais!